O NL Cardoso, um seguidor aqui do canal, trouxe uma dúvida muito interessante. Considere a seguinte situação: um quadro que contém 3 colunas. A primeira coluna possui informações oriundas de um determinado autor, a segunda coluna tem informações de outro autor e, finalmente, a terceira coluna tem informações do autor do próprio trabalho. Como citar a fonte desse quadro? Identifico a autoria por coluna. Vamos lá simular aqui a situação dele. Está falando o seguinte: você tem aqui, eu vou colocar mais ou menos assim, tá? É muito comum você ter um quadro ou tabela que tem informações de mais de um autor. Geralmente é mais comum ter em quadro. Então, referências, né? Eu vou fazer tudo bem certinho aqui. Isso aqui é um quadro. Depois eu coloco a legenda. Eu vou pegar os temas da minha tese. Pobreza. Eu me baseei aqui para fazer esse quadro. Digamos que fui lá o indicador Zenina. Aí eu falei de crescimento econômico. E eu me baseei em Almeida. Almeida 2024. E aqui eu fiz aqui um compilado entre essas duas coisas, uma relação entre essas duas coisas, de autoria própria. Tá? Mais ou menos assim que ele fez. E aqui tem várias linhas com informações aqui de pobreza baseada em linha de Nina, de crescimento econômico baseado em Almeida e pobreza versus crescimento econômico baseado aqui na minha análise, ou algo parecido. Então aqui a fonte é a grande dúvida dele. Como é que fica a fonte nessa situação? Tá? A formatação de tudo isso, hoje eu estou usando o estilo legenda para tudo. Tá? Nem uso mais o legenda 2, já é suficiente colocar a legenda tudo. Lembrando, sempre tem que ter aqui o quadro 1 apresenta a chamada no texto. Né? Eu sei que muitos seguidores já sabem disso, mas nem todo mundo sabe. Então, beleza. Como é que fica essa fonte? Não existe uma única forma de você fazer essa fonte, tá? A primeira coisa que você pode fazer é isso aqui, ó. Baseado em Nina 2024 e Almeida 2024. Por que foi baseado? Porque você não encontra esse quadro nem em Nina, nem em Almeida. Tá? Então, como é um quadro que você fez próprio, você fez baseado neles. Imagina que esse quadro tivesse mais ou menos assim num trabalho de Lobo 2024. Aí você poderia, só que você fez algumas mudanças. Adaptado de Lobo 2024. Tá? Poderia ser assim. Outro trabalho que você adaptou. Ou então, talvez até o Almeida poderia ter adaptado se essas informações daqui dessa coluna tivesse só no trabalho dele. Né? Se tivesse informações pessoais dele que ele relacionasse com o Nino e você acrescentasse uma terceira informação aqui referente à sua análise ou algo parecido. E o que acontece se forem várias colunas? Às vezes, o mais comum é acontecer isso aqui, ó, que aconteceu na minha tese. Eu tenho um quadro, tem vários autores, mas é por linha, que os autores estão aqui classificados, né, delimitados por linha, que eu analiso esses autores. E aqui a formatação é padrão para tabela, o quadro com mais de 3 linhas tem de uma folha, mais de uma folha. Tem um vídeo aqui que eu explico no canal. Eu coloquei adaptado de Karim e Noy, porque eu peguei essa estrutura do Karim e Noy, muitas das referências que eu trouxe para cá ele trouxe, ele tem também lá, mas eu fiz adaptações, eu coloquei novos autores aqui, tá? Então isso é muito comum e poderia ter várias linhas aqui. Aí poderia ser que a estrutura tenha sido você que tenha criado, não esteja em Lobo, não esteja em canto nenhum. Você pegou vários autores e criou uma estrutura para sintetizar isso num quadro. Aí você pode colocar compilado pelo autor, tá? Porque o compilado já diz, como aqui você está dizendo, está colocando as citações dentro do quadro, o compilado já está indicando isso. Então, ele está certo em dizer que a autoria pode ficar na coluna. Nesse caso que ele descreveu, se eu estou acertando aqui como ele está fazendo, eu colocaria o autor aqui no próprio cabeçalho. Tá? Aqui em negrito, o cabeçalho fica em negrito, e aqui as informações, claro, não ficam em negrito. E agora outra dúvida é a seguinte: compilado pelo autor. Ok, quando for muito é compilado. Quando for pouco, eu posso deixar ou compilado, ou posso colocar baseado e citar os autores, como eu tinha feito anteriormente. Agora, a dúvida é, objetivamente, quando é que é muito e quando é que é pouco? Se tiver, por exemplo, 4 autores aqui, nesse quadro,
Ou se fosse dividido também em linhas, tivesse 4 autores. E aí, eu coloco baseado ou compilado? E a resposta é que não tem uma forma direta, objetiva de fazer isso. Muito e pouco, nesse caso, varia, já que tanto baseado como compilado está certo. Particularmente, se tivesse mais de 4 autores, eu já colocaria compilado. Tá? Se tivesse 3 autores, eu colocaria baseado. Mas isso, como eu falei, é uma opção minha, não é uma coisa que tem que ser certa ou errada, tá? Se você colocar aqui compilado pelo autor, não estaria tecnicamente errado, mas como só são dois autores, não faz sentido falar em que você fez uma compilação. Eu acho que a partir de 4 autores já é um número razoável para a gente falar assim, realmente eu fiz uma compilação, né? Se tivesse 5 colunas ou 5 linhas, e cada uma delas identificasse um autor, eu colocaria compilado ou adaptado se a estrutura fosse baseada em algum outro trabalho. Então, eu espero que tenha respondido a dúvida do NL Cardoso e de quem estiver assistindo esse vídeo aqui.